No chá da literatura espírita kardecista com Celine, nós vamos continuar aqui narrando a história do médico nazista no livro O Voo da Gaivota, ditado pelo espírita Patrícia e psicografado por sua tia Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Na página 217, nós seguimos falando sobre o chefe dos desencarnados que estava obsediando a Joana, uma moça que reencarnou no Brasil e que no passado foi um médico nazista. Mas o chefe desses 10 desencarnados, de nome Joseph, era um judeu rude, que logo que viu os 3 primeiros irem embora, os 3 primeiros foram doutrinados, foram então levados para a colônia espiritual ou para um pronto-socorro espiritual. Logo que viu os 3 primeiros irem embora, voltou-se furioso contra meu pai, contra o pai da Patrícia. Como sempre acontece, ele sentiu a pressão de Joseph e também tentou orientá-lo. Arthur soube que esse grupo tinha seu núcleo na Europa e foi para lá para conversar com eles. Eram vingadores dos criminosos de guerra que se intitulam os ofendidos da guerra. São muitos os grupos todos unidos entre si. Arthur pediu uma audiência com o chefe, um judeu de muitos conhecimentos. Após cumprimentos, Arthur notou que esse chefe tinha total conhecimento do que acontecia com seus subordinados, com Joana, e não deixou que ele, Arthur, falasse muito. Citava com exatidão trechos do Antigo Testamento. Sabia a Bíblia quase de cor, falava de muitas passagens para justificar a vingança. É olho por olho, dente por dente, falou demonstrando calma. Arthur replicou com os ensinamentos de Jesus. Ele disse não acreditar num profeta que se deixou matar, mas, após alguns minutos de conversa, confessou que conhecia a força e a presteza dos trabalhos de Jesus. Arthur lhe pediu que parasse de se vingar. Ele riu, mas aquietou por momentos e, após, falou decidido. Não é do nosso interesse nos defrontarmos com ninguém. Temos tempo. Vou suspender a vingança por enquanto. Chamarei Joseph, o único que ficou e que é forte nos seus objetivos. Só que eu aviso, teremos outra oportunidade. O mais difícil conseguimos. Sabemos onde ele está, que se esconde num corpo de mulher quase negra. É castigo para ele, orgulhoso de sua raça, ter sido loiro e rico e agora ser quase pobre, mulher, mulata e filha adotiva. Acharemos outros que o odeiam. Ele certamente não ficará para sempre na guarda de vocês, porque não mudou muito. De fato, Joseph foi embora e Joana ficou livre dos seus obsessores. Não, porém, de seus erros. Meu pai chamou-a e a seus pais para uma conversa. Vocês vieram à procura de ajuda espiritual e a receberam. Analisem o ocorrido e tirem boas lições de tudo o que lhes aconteceu. Esses fatos são, em parte, consequência do passado e o resultado de uma maneira de viver sem esforço, de melhoria íntima. Você, Joana, está com sua sensibilidade completamente aflorada. Isso quer dizer que você tem a porta aberta para receber influências do mundo astral, sem, entretanto, poder discipliná-la. Irá ter influência e sintonia boas por meio de boas atitudes e de bons propósitos. E muito mais dos maus muito mais. Olha só que alerta para quem tem mediunidade. E muito mais dos maus se descuidar do seu aprimoramento espiritual. Se você se afastar do bem, da oração sincera e não se esforçar para mudar para melhor, não podemos nos responsabilizar pelos acontecimentos futuros.
afastando-se do centro espírita, tudo pelo que passaram certamente se repetirá. Joana não estava preocupada com o aprimoramento espiritual. Queria era força e poder. Queria dominar. Indagou a meu pai. Senhor José Carlos, posso aprender com o senhor? Claro que pode, deve. Vou ter essa força que o senhor tem? Poderá ter essa e muito mais, mas para isso deve primeiramente se educar na boa conduta e fazer por merecer a companhia desses trabalhadores desencarnados que convivem conosco. Mude para melhor e queira com vontade fazer o bem. Agindo assim, aprenderá e muito. Joana não respondeu. Sentindo-se melhor, afastou-se. A mãe ainda voltou outras vezes, mas também se afastou. Arthur me disse: Patrícia, nesse socorro ajudamos mais os desencarnados que essa mocinha. Ela agora correu de seu pai. Ela agora corre de seu pai. Se o vê de longe, se afasta para nem cumprimentá-lo. A figura dele a faz recordar os ensinamentos que escutou e que quer esquecer. Como ficará ela? Indaguei. Patrícia indagou, né? Vamos aguardar para ver os erros, Patrícia. Não os jogamos fora. Eles nos pertencem e um dia a reação virá. Quando o grupo de vingadores perceber que ela não está mais sob a proteção dos bons, voltará. Talvez, como tenho visto, com mais sutileza e cautela. Ela não vindo aqui no centro espírita, né? Nem indo a outro grupo, não estará vinculada a uma proteção. E como não faz por merecer nenhuma ajuda, será fácil eles voltarem a se vingarem. Quem? Os obsessores. Ele, o médico nazista, já foi socorrido quando estava no umbral, com aqueles que queriam se vingar. Ele, o médico, ela, né, a Joana, quando desencarnou porque foi médico nazista, estava entre a existência de médico nazista e antes de reencarnar, passou temporariamente pelo umbral. Ele, o médico nazista, já foi socorrido quando estava no umbral com aqueles que queriam se vingar, sendo levado na ocasião para um posto de socorro e logo em seguida reencarnou. Socorro não quer dizer que o indivíduo mudou. Pode receber orientação, mas para mudar é necessário uma transformação interior muito grande. Fiquei a pensar como a crueldade faz mal ao cruel. Quem fala isso é a Patrícia, né? Quanta imprudência em cometer erros, e a reação desses erros reajusta no caminho. Como Deus é misericordioso, dando-nos outras oportunidades. Ao findar essa narrativa, concluí que todos nós, encarnados e desencarnados, temos uma versão diferente para um fato ocorrido, que todos nós temos que aprender a amar, a ser úteis, para termos paz e sermos felizes. E que a alegria interna virá quando superarmos nossos traumas íntimos e ajudarmos outros a fazê-lo com alegria. Então é necessário a mudança interna e sermos úteis para conquistarmos a alegria. E uma das formas de sermos úteis é através da caridade, a caridade desprendida, a caridade imparcial, a caridade que não espera recompensa, assim como através dos estudos, seja no plano material ou no plano espiritual, se educar, educar-se espiritualmente
e aplicar esses conhecimentos na prática espiritual, ajudando, socorrendo, amparando, dando passes, dando uma palavra amiga, dando um abraço espiritual aos nossos irmãos necessitados. É necessário deixar as mágoas, os rancores, as vinganças no passado e a partir do presente amarmos, perdoarmos e seguirmos no caminho justo, reto, no caminho do bem, do fazer o bem, do amar sem discriminação. E assim nós encerramos mais um Chá da Literatura Espírita Kardecista com Celine. Até mais, meus queridos e minhas queridas, amigos e amigas.